tá os perfumes que você pediu. Você queria dar uma olhada? Ah, sim. Eu vou escolher aqui qual que é o melhor. Aí eu te falo já. Olá, eu, Renato e o Bruno vamos falar sobre a química dos perfumes. Nós somos estudantes do curso de Biologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E esse vídeo é para a disciplina de Química. A palavra perfume vem do latim per, que significa através, fumo, fumaça, através da fumaça. Não se sabe ao certo a origem do conceito perfume. Estima-se que ele tenha iniciado antes mesmo da civilização mesopotâmica, que é considerado o berço da humanidade. Da antiguidade até a perfumaria moderna, ocorreu um longo caminho. Na antiguidade, os produtos utilizados na perfumaria eram utilizados também para fins religiosos, para o embelezamento e alimentação e tratamento de saúde. A possibilidade de produzir substâncias químicas no laboratório em qualquer quantidade e não mais depender diretamente da extração de fontes naturais abriu um grande campo para a indústria da perfumaria. A partir de moléculas cujas estruturas se tornavam conhecidas, novos aromas eram criados. O Chanel número 5, ele se tornou um grande paradigma no século passado, pela inserção de uma nova fragrância sintética, até então não utilizada pelas outras perfumarias, que são os aldeídos. Os aldeídos finalizam com um carbono, uma ligação dupla com oxigênio e uma ligação simples com hidrogênio. A estética das fragrâncias começou com a oferta de materiais que até então vinham de fontes naturais, que são essas substâncias aqui. A cumarina, que foi descoberta em 1866, a salicilaldehído, que foi descoberta em 1876, a vanilina, que foi descoberta em 1876, a fenilacetaldehído, que foi descoberta em 1883, o piperonal, que foi descoberto também em 1890, o nitromusc, que foi descoberto em 1891, e o beta-ionona, que foi descoberto em 1893. Desses, 6 contêm um anel aromático, que contém um núcleo semelhante ao benzeno. O termo aromático se refere a essas substâncias que possuem o aroma agradável. O perfume é uma mistura de fixadores, solvente e compostos, que bem combinados possuem odores agradáveis. A sua fabricação acontece em 3 momentos bem diferentes. O primeiro deles é a obtenção da fragrância, que geralmente vem na forma de óleos essenciais. Aqui no laboratório a gente faz principalmente a hidrodestilação. Com pequenas modificações, ele é feito há 5.000 anos já para a obtenção dos óleos essenciais. Ele começa com o contato da água com a nossa amostra, a gente aquece a água até a fervura, até a ebulição. O vapor d'água com esses componentes voláteis sobe por esse tubo até o condensador. Aqui os vapores são liquefeitos e caem sob a forma líquida nesse braço lateral aqui. Como o óleo e a água são immiscíveis, a gente tem então a separação de fases. Neste exemplo, nesse material que a gente está destilando, a água vai ficar na parte inferior e o óleo essencial na parte superior. Terminada a extração, a gente abre essa torneira, drena a água e coleta ao final o óleo essencial. Esse aqui é um outro processo da gente extrair as substâncias aromáticas das plantas. É chamado extração por solvente. Então a gente ferve o solvente, o vapor do solvente é condensado nessa parte de cima, tá? E cai nessa região onde está a nossa amostra. A gente está usando aqui álcool, mas a gente pode usar diversos outros solventes dependendo do tipo de substância que a gente quiser extrair. O contato do solvente com a amostra extrai os componentes do aroma e depois, quando essa região estiver cheia, esse solvente com as substâncias aromáticas
elas vão retornar para o balão e esse processo vai se repetindo tantas vezes quantas a gente achar necessário. Existem alguns outros processos de extração, principalmente quando a amostra é sensível ao calor. Então, nesse caso, a gente precisa usar processo de extração a frio. Um processo antigo que era usado pela indústria de perfumaria é o enflorrage, que era usado para extrair os componentes aromáticos de flores. Nesse processo, as flores eram colocadas em contato direto com cera e a cera extraía os componentes aromáticos. Depois, essa cera era raspada e os componentes aromáticos eram removidos da cera com álcool etílico. Atualmente, todos os componentes de um óleo podem ser identificados em nível molecular através de técnicas modernas de análise, como a cromatografia a gás. Cromatógrafo serve para a gente identificar e quantificar os componentes de uma mistura, no nosso caso, de óleos essenciais. Depois da obtenção do óleo essencial e da composição do buquê, chega a hora do último processo de fabricação do perfume. A essência elaborada pelo perfumista é testada em laboratório e produzida em escala industrial e vendida para diversas fábricas. Uma quantidade pequena do buquê é diluída em uma mistura de solventes, geralmente etanol e água. Adiciona-se, então, um fixador a esta mistura, com a finalidade de manter a fragrância por mais tempo na nossa pele. Também são acrescentadas conservantes e produtos para diminuir a agressividade do solvente. Depois de um período de descanso, o perfume é filtrado, colocado no frasco e está pronto para ser distribuído comercialmente. O perfume possui uma pirâmide olfativa, que é constituída pela nota superior, que é a cabeça. A cabeça, ela sendo mais volátil, que é formada por gases, que são constituídas pelos aromas cítricos. Depois, vem a nota do meio, que é o corpo. Já faz parte da composição que é menos volátil. Os aromas são os florais. Depois, vem a nota do fundo, que é a base, que também é menos volátil e ela é formada pelos aromas amadeirados. Outra questão importante é a questão da quiralidade. A quiralidade pode ser demonstrada utilizando as mãos. Quando estendemos as mãos lado a lado, vemos que uma é como se fosse a imagem da outra refletida no espelho. Essa propriedade é muito importante para as moléculas que dão fragrância ao perfume, pois nossos sentidos são muito sensíveis à forma de como os átomos vão se juntar para se formar as moléculas. Substâncias muito semelhantes podem causar sensações opostas, como no caso da D-asparagina, no exemplo B, que tem sabor doce, e a L-asparagina, no exemplo C, que é insípida. Com fragrâncias, algo semelhante pode ocorrer, e por isso precisam ser fabricadas com métodos precisos, que eliminam as moléculas com formação quiral indesejada. E aí, gostou de algum perfume? Eu acho que eu vou ficar com esse aqui mesmo. Espero que você goste. E também espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Muito obrigado. It might seem